depois. Muito bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de recreação e lazer. Hoje será lazer e atividade física, nosso tema gerador. Lazer e atividade física. Uma das marcas da sociedade contemporânea está justamente na disponibilidade de prestação e fruição de serviço. Dentro dessa perspectiva, através de uma mais crescente em termos de investimento por hotéis, fazenda, parques temáticos, parque aquático, até mesmo equipamentos e serviços de lazer em hotéis, condomínios, acabam se tornando diferenciais na busca pelo lazer. Portanto, esses espaços estão cada vez mais requisitando profissionais capacitados para atuar no planejamento, organização, realização de atividades no campo do lazer. Ou seja, são importantes campos de atuação que absorvem cada vez mais profissionais de educação física. Atividade física e lazer. Hoje nós temos até, só reforçando aí, empresas que fornecem o trabalho voltado para atividade física e lazer dentro dos condomínios. Virou uma disputa pelo mercado aqui em Cuiabá e Várzea Grande. O esporte, como conhecimento mais consolidado dentro da formação de Pedro e Dolores, era visto e compreendido como esporte em si. Os dois tinham dificuldade em compreender a prática esportiva dentro de um resort. Era considerada atividade de lazer, com objetivos e funções muito distintas da prática esportivas formais e tradicionais do esporte, como a formalização das regras, a competição, o gesto técnico. Portanto, o objetivo dessas atividades dentro do resort era diferente daquela que a pessoa busca muitas vezes na nossa prática fora desse contexto. Assim, precisarão rever seus conhecimentos sobre o lazer e a sua relação com o esporte, sua relação com o corpo e a relação com as pessoas com deficiência, ou seja, a relação do lazer com a educação física. Durante todo o nosso percurso, compreendemos aspectos teóricos, metodológicos sobre a recreação e o lazer. Entendemos, a partir de diversos saberes, que a recreação e o lazer não são especificamente a educação física, mas, com essa temática e a área de conhecimento e atuação, foram apropriadas pela educação física como um campo fundamental de formação e atuação e produção do conhecimento pela área, como as práticas de físicos corporais, recreativas, colaboram com esse processo, enquanto interesse físico do lazer. Portanto, como pensar e fazer todos de forma democrática e inclusiva para pessoas com deficiência, esses são alguns questionamentos deflagrados que norteiam o nosso trilhar nessa sessão. Perdão, rapaz, hoje o dia tá preguiçoso mesmo. Plena quarta. Recreação, lazer, educação física. Ao aprendermos sobre a recreação e lazer e seus processos de desenvolvimento histórico, cultural, também nos apropriamos um pouco da educação física, sua evolução, caracterização acadêmica e profissional. Durante o século XX, até meados desse mesmo século, a recreação estava ligada ao projeto educativo no campo da saúde, tanto biológico como social, em sua perspectiva médico-educativa e higienista. Inserida no contexto escolar, a recreação tornou-se os primeiros instrumentos pedagógicos da educação física, principalmente no ensino primário, ou seja, ela era a prática instrumental e funcional que buscava a construção de valores e hábitos aceitos pela ordem social hegemônica. Nesse sentido, era uma forma positiva e socialmente aceita de ocupar e organizar o tempo livre e o tempo de lazer. Na verdade, a recreação ela ainda é utilizada até hoje na educação física,
Quem trabalha em escola, na área da licenciatura, em creche, ou nas séries iniciais, a recreação é o cargo-chefe. Diante do papel que cumpria na sociedade, dentro e fora do contexto escolar, a recreação passou a construir um campo de formação nos cursos de formação profissional de educação física. Além da escola, centros de recreio que passaram a fazer parte das ações de planejamento urbano no século passado, estimulavam as práticas recreativas, esportivas, ginásticas e jogos. Gímnicas significa ginástica, tá? Centros de recreio estavam ligados a um projeto de nação moderna, que buscava solucionar problemas urbanos. Eram espaços pensados para controlar as práticas corporais nas cidades. São Paulo, Porto Alegre se destacaram nesse processo, sempre pensando os problemas higiênicos, educativos e recreativos. Mais uma vez. Então, a nossa área era mais para a parte da saúde, que foi higiênica, depois se tornou educativa e recreativa. Com o desenvolvimento urbano e a criação dos espaços específicos para a prática da cultura lúdica, as conquistas trabalhistas, quanto à redução de jornadas de trabalho, preocupação do capital, salário, sobre a criação de mecanismos de controle sobre o tempo livre, o lazer se insere na dinâmica social da sociedade moderna, industrial, e se constitui uma dimensão própria da cultura. Então, na Revolução Industrial, ela já começa a entrar como uma alternativa de lazer. Como se percebe, ao relacionar os conteúdos dessa sessão dentro de todo o cenário já abordado no nosso livro, a proximidade entre lazer e educação física está diretamente relacionada ao modo como as atividades físicas e recreativas eram compreendidas no Brasil no século passado. Ou seja, qual o papel e a função social da prática físico-esportiva recreativa? Sua função estava relacionada a recuperar a força de trabalho, manutenção da saúde física e concepção higienista. Nesse sentido, ela ganha espaço dentro dos cursos de formação de educação física. Pensando os centros de educação, especificamente na educação infantil e nos espaços que surgiam dentro do ambiente urbano, o profissional de educação física parecia se constituir, apesar do perfil mais próximo e adequado para atuar no campo do lazer, sendo as práticas de atividades físicas, esportivas, recreativas, jogos e ginástica os principais conteúdos a serem aprendidos e trabalhados. Estou indo muito rápido? Não, professor, tá de boa. Tranquilo. Um dos nomes mais importantes na história da educação física é o professor Inezio Penha Marinho, que publicou em 1955 e 1957 duas obras dedicadas aos estudos da recreação relacionados à formação profissional em educação física, sendo elas Curso de Fundamentos e Técnicas da Recreação e Educação Física, Recreação e Jogos. Seguidos sua contribuição, Marinho realiza em 58 o curso de especialização em recreação. Portanto, podemos perceber que a educação física vai se apropriando dos conhecimentos e conteúdos da recreação e do lazer, levando essa necessidade para o interior e seus cursos, que passaram a ganhar força a partir da década de 30, com a criação das seguintes escolas: Escola de Educação Física do Exército, 1933. Escola de Educação Física e Esporte, 34, sendo a primeira escola civil de educação física
incorporada na USP. Escola Nacional de Educação Física e Desportos, 1939, na Universidade do Brasil. Um marco significativo para a constituição do lazer no campo da educação física foi a publicação da obra Lazer Operário, em 1959, pelo sociólogo Acácio Ferreira. Essa obra é considerada o primeiro estudo no Brasil que torna o lazer um enfoque central. Mas foi a partir da década de 70 que o lazer ganhou maior destaque na população, na produção acadêmica e educação física brasileira. Como podemos citar, o Seminário Nacional de Lazer ocorreu em 1974, na cidade de Curitiba, e o Encontro Nacional de Lazer, realizado em 1975, no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos e com o fortalecimento da educação física enquanto área profissional e acadêmica, o lazer passou a ser uma das principais áreas de formação, pesquisa, atuação profissional. Aqui você percebe que lá na década de 50, 70, que começa esse crescimento do lazer, e o primeiro livro já, Lazer Operário, é devido à parte industrial que estava sendo muito desenvolvida no Brasil e que precisavam de alguma atividade pós-trabalho para que recuperasse esse corpo, esse cansaço fosse eliminado através de uma outra atividade. Assim, optou-se pela utilização maior do lazer, como já vimos em aulas anteriores. Lazer e esporte. Entre os interesses culturais do lazer, o interesse físico, um dos que mais contribuiu com a apropriação desse fenômeno pela educação física. As práticas de esporte e atividades físicas em diversos espaços e múltiplos objetivos e significados sempre tiveram presente na constituição histórica da área. Como destaca Pimentel, em 2003, a relação entre esporte e lazer é muito forte, pois a maioria das pessoas não são atletas, são amadores, fazem o esporte para se divertirem porque gostam ou cultivam amizades. Tá aí, o esporte não só como um instrumento social, mas na manutenção da qualidade de vida e lazer. Como podemos perceber, em seu bairro, em sua realidade, até mesmo na sua história de vida, deve haver personagens que exemplificam a relação entre esporte e lazer, seja nas democráticas peladas de rua ou nos campos mais modernos e pagos, campos de futebol, por exemplo. Neste contexto, a prática esportiva de lazer é envolvida por um sentimento de prazer, alegria, espírito lúdico, divertimento. Só não pode acabar em briga, né? Porque tem rachão lá no bairro que você vai lá para desestressar e sair de lá mais estressado. O esporte moderno tem sua origem na Inglaterra, durante a segunda metade do século XIX. O futebol, tênis, rugby, boxe, corrida de cavalo, por exemplo, na medida que essas práticas, normalmente vinculadas às elites sociais, passaram a ser regulamentadas por regras padronizadas e oficializadas, de práticas de identificação de classe e passatempo, o esporte se modernizou e se disseminou para diversos países, assim como o lazer. O esporte moderno tem origem na sociedade industrial capitalista, seus valores e interesses econômicos, políticos, ideológicos e culturais. Nesse sentido, o esporte e o lazer construíram-se em mercadorias e foram diretamente associados a interesses mercadológicos. O futebol, por exemplo, pode ser considerado uma das práticas esportivas de lazer
mais disseminadas no mundo, seja como praticante, espectador, consumidor. Realmente, aqui o que a gente vê na nossa área como uma oportunidade de trabalho, este autor ele cita como um interesse mercadológico. Por exemplo, falamos lá atrás nas estruturas de lazer, que hoje os condomínios já fornecem uma estrutura de lazer dentro do próprio condomínio para que atraia mais compradores. Nós, profissionais, ou vocês, como futuros profissionais, já visam esse ambiente como uma possível área de trabalho. Então, une-se uma oportunidade ou apenas o interesse mercadológico. O que podemos perceber nos dias atuais é a diversidade cultural do esporte, como prática do lazer. Nesse sentido, o esporte se constitui como um fenômeno e prática social e cultural difundida e globalizada, que produz e reproduz normas de comportamentos, valores presentes na sociedade moderna. A prática esportiva de lazer é apropriada por seus praticantes a partir de um sentido e significado próprio, quando tomamos os diferentes grupos sociais que atribuem a essa prática esse diferente sentido. Destaque: a prática esportiva para um grupo de mulheres que se reúne para jogar futebol pode ter sido diferente quando compararmos aos homens, mesmo estando essa prática para esses dois grupos associadas ao campo da fruição do lazer. Quando tomamos como referência a visão patriarcal da sociedade e a resistência que as mulheres enfrentam para conquistar seu espaço, o sentido de enfrentamento e até mesmo desobediência civil pode ser mais marcante na prática do futebol feminino do que no masculino. Na medida que o futebol feminino ainda busca um espaço e provoca mudança nas estruturas e valores sociais e culturais, a sociedade em constante transformação. É porque antigamente, não sei se vocês já viram, até passou na televisão uma reportagem do Esporte Espetacular, que as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Criaram-se alguns clubes de futebol, equipe de futebol para disputar um torneio escondido. Na época elas não poderiam. Porém, ultrapassado esse período de machismo ou esse período, sei lá, que eu tenho uma visão totalmente diferente disso aí. Eu sou muito mais para abranger do que restringir. Então eu fico, sei lá, na hora que eu vejo esses negócios que, era proibido a participação feminina. Sei lá, é tão ridículo, não tem nem lógico um negócio desse. Superado essa etapa de proibição do futebol feminino, surgiu uma disputa pela área de lazer. Aumentou-se a disputa pela área de lazer. Mas não se encaixa mais como restrição, uma vez que você percebe que tem mulheres que jogam até com homens. O esporte deve ser compreendido como um bem cultural, uma das mais significativas produções do homem na sociedade moderna. Portanto, é direito social e, como tal, faz parte da própria construção da cidadania. Você consegue perceber algumas proximidades entre esporte e lazer? Apesar de se constituírem fenômenos distintos, há muitas intersecções que podem fazer entre as duas práticas sociais, principalmente quando o esporte se apresenta como uma prática de lazer. Seja praticar esporte na quadra do bairro. Jesus, que é isso? Com um grupo de amigos, assistir o time do seu bairro, de uma cidade, o time do coração, ou seja, espectador ou praticante. O direito ao esporte, o direito ao lazer estão inseridos na própria Constituição
da sociedade moderna, a relação entre trabalho e tempo livre. Esse cenário que o Estado possui um papel fundamental na instituição de políticas públicas no campo do esporte e lazer, enquanto fenômenos que dialogam as políticas intersetoriais não podem tratar esse fenômeno de forma isolada. Eles devem ser inseridos num contexto de reflexão mais amplo, buscando estabelecer políticas sociais que promovam efetivamente o esporte e o lazer. As possibilidades de vivências do lazer físico-esportivo devem fazer parte das políticas de lazer, desde a construção, manutenção, promoção de espaços e equipamentos específicos para essas práticas, até a formação do quadro profissional que atua nesse contexto. Ou seja, nós como já questionamos, devemos interferir diretamente em tudo. E a gente percebe que hoje, né, você volta para o município, para o estado, está lá, Secretaria de Esporte e Lazer. Ou seja, eles andam junto sempre. Não podemos cair no equívoco de sobrepor esses conceitos e fenômenos, esporte e lazer, na medida em que possuem suas especificidades e particularidades. Devemos sempre saber qual conceito estamos falando para, assim, poder estabelecer suas mais complexas e possíveis relações. Na apropriação das práticas físico-esportivas de lazer, há também um potencial educativo sobre a importância do lazer na sociedade moderna, reconhecendo, apropriando-se, refletindo o esporte como um contexto cultural, promovendo a iniciação, o gosto e o prazer pela prática das atividades físico-esportivas, enquanto atitude livre, geradora de uma vivência democrática e transformadora da sociedade. Lazer e saúde. De forma contraditória, na medida em que a sociedade moderna e as transformações acabam cada vez mais limitando suas práticas de lazer, ela também assume o tempo livre e o lazer como um dos elementos fundamentais para se pensar a saúde e a qualidade de vida. Em comum com o lazer, com a saúde, o lazer institui um campo de conhecimento interdisciplinar que interage com outras áreas do conhecimento, dentro e fora da educação física, segundo Carvalho, 2003. Ou seja, você trabalhar o lazer, mas com o objetivo da melhora da qualidade de vida, com o auxílio de outros profissionais da área de saúde. A maioria dos profissionais que atuam no mercado de trabalho voltam-se predominantemente para os espaços e serviços de natureza privada, que, por sua vez, predefinem princípios, valores, saberes e práticas relativos ao lazer. Quando levam a saúde em conta, fazem-no em sua dimensão individual restrita, associando-se à doença, recuperação, compensação, fundamentando-se, portanto, a visão funcionalista. Esse cenário apresentado pelo autor demonstra uma prática que prioriza a prática do lazer físico como objetivo da saúde no simples fazer pelo fazer, deixando de lado os aspectos educacionais. Essa visão funcionalista e fisiológica se distancia de uma compreensão mais ampla, tanto nos conceitos do lazer como na qualidade de vida. Para Minayo, Hertz e Buss, a qualidade de vida é composta tanto de parâmetros objetivos como subjetivos. Sobre os parâmetros objetivos, os autores destacam a satisfação das necessidades básicas e das criadas pela sociedade, como parâmetros subjetivos o prazer, o bem-estar, a felicidade, a realização pessoal são levados em consideração.
Um olhar que buscamos conjuntamente desconstruir é da visão simplista e direta da associação das práticas de lazer com saúde, principalmente no campo individual, biológico apenas. Nesse sentido, o lazer deve promover o desenvolvimento da qualidade de vida em um sentido social, histórico, político e cultural. No ano de 2002, foi publicado pela Associação Mundial de Recreação e Lazer a Carta Internacional de Educação para o Lazer. De acordo com este documento, o lazer está também associado à promoção da saúde e bem-estar das pessoas. E para tal, é fundamental o envolvimento e autonomia nas tomadas de decisão sobre suas práticas de lazer, assim como demais direitos básicos de que ninguém pode ser privado, como segurança, moradia, alimentação, renda, por exemplo. O lazer é um dos elementos de vida e sociedade que possui potencial de promover e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na política nacional de promoção da saúde, podemos identificar o lazer como um dos seus eixos centrais. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados a seus determinados condicionantes, modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Portanto, quando pensamos em espaços e equipamentos de lazer público e privados, o papel do Estado, da iniciativa privada e do terceiro setor no campo do lazer, aspectos relacionados à cultura, educação, saúde, esporte e atividade física podem estar relacionados com essa prática rica de valores e potencial transformador da sociedade. Ou seja, pensar o lazer e sua relação com a saúde é ir muito além de uma prática ativa que esteja associada e englobada a conceitos de atividade física, como sendo uma atividade que promova o gasto energético além do nível de repouso. Pensar em lazer e saúde é pensar na concretização da cidadania, como superação de barreiras enfrentadas pela população no acesso ao lazer, seja ele físico ou esportivo. Uma apresentação artística, cultural, enfim, que englobe o acesso de forma democrática de todos os seus conteúdos e interesses sociais. Como destaque, podemos refletir sobre as barreiras do acesso das pessoas com deficiência às práticas do lazer. No decreto número 5.296 de 94, no artigo 8, conceitua a acessibilidade como uma condição para utilização, com segurança, autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Define também barreiras como qualquer entrave nos obstáculos que limite e impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e a possibilidade de se comunicarem ou terem acesso à informação. Então, ali no decreto, abrange e contempla os deficientes ou com algum problema de mobilidade, obriga o Estado a fornecer estruturas para o acesso desse público. É nesse sentido que as políticas públicas de lazer devem ser pensadas e elaboradas para atender toda a diversidade existente na vida em sociedade. O princípio da universalidade da política pública do lazer
deve ir além da dimensão jurídico-legal. Pode ser um conceito concreto e presente no cotidiano das pessoas, como forma de promover a cidadania das práticas de lazer, possibilitando acesso a todos. Tá aí. As políticas existem, agora faltam os estados e municípios respeitarem e se adequarem para atender esse público. Uma vez que até hoje persiste em algumas cidades, algumas localidades, a dificuldade de locomoção de cadeirantes e de deficientes, devido àquele problema na calçada. Um exemplo clássico. Quantos anos a mídia, a imprensa, a sociedade teve que cobrar do poder público uma solução? Cabe na área do lazer nós também exigirmos essa atitude institucional, porque está lá, é lei. Portanto, quando se pensa... esse aqui já foi. Este cenário apresentado demonstra e prioriza uma prática de lazer físico com objetivo de saúde, simples, deixando de lado os aspectos educacionais. Essa fusão funcionalista e fisiológica se distancia na compreensão mais ampla. Tanto... desculpa, meu povo, mas esse aqui também nós já lemos, né? Vamos fazer a nossa tradicional pausa, 10 minutinhos, e retornamos. De acordo? Beleza, professor, vou lá comer lá. Deixa eu aproveitar para acrescentar os nomes